Olá, estamos dando continuidade a uma série de pequenos vídeos que são de recordação e de aprofundamento, e ainda que possam ser utilizados por outras disciplinas, eles estão focados especialmente nas disciplinas de gestão de projetos e gestão da produção, ambas disciplinas do curso de Engenharia Civil na Escola de Engenharia UFMG. O tema de hoje é sobre gerenciamento de portfólio de projetos, sendo que a gente vai enfatizar a aplicação dos conceitos a empreendimentos de construção civil e particularmente de empreendimentos do mercado imobiliário. Antes da gente falar um pouquinho de programas e de portfólio de projetos, seria interessante a gente fazer uma brevíssima recapitulação do que a gente está considerando como um projeto. Para nós, um projeto vai ser sinônimo de um empreendimento, entendido no sentido amplo. Em inglês, a gente usa a expressão project. E, no fundo, vai ser um esforço, um conjunto de tarefas, um conjunto de processos. A gente pode usar aí no mesmo sentido. Então, um esforço, um conjunto de tarefas, um conjunto de processos temporários, ou seja, que tem um tempo de realização definido, e que nos permitem realizar um produto ou um serviço exclusivo. E demos vários exemplos, né, nos vídeos anteriores e nas aulas do que seriam empreendimentos. Então, a construção de um novo edifício, um empreendimento de incorporação imobiliária de uma incorporadora construtora é um empreendimento, é um projeto. O desenvolvimento de um novo software é um empreendimento, um projeto. A organização de um evento técnico, científico, esportivo, etc., é um projeto, porque a gente está falando de um esforço, um conjunto de tarefas, um conjunto de processos que tem um tempo para a sua realização e que estão gerando um produto ou serviço exclusivo. Eu falo de programa quando eu tenho um conjunto de projetos, essa é uma definição que é dada no PMBOK, e eu registro aqui o que já está por escrito, que eu estou utilizando slides que foram gentilmente cedidos pelo professor Fernando Romero, que atualmente é professor na Universidade de Massachusetts, a quem eu agradeço e atribuo os créditos, né, dos slides. Um programa é um conjunto de projetos que estão relacionados entre si. E por estarem relacionados entre si, eles podem ser gerenciados de modo coordenado, da forma que eu obtenha benefícios e consiga efetuar controles que possivelmente eu não conseguiria fazer se eu estivesse tratando cada projeto de uma maneira absolutamente isolada. Então, ainda que um projeto seja independente do outro, no sentido de que ele tem a sua equipe e os seus objetivos específicos, de alguma forma esses projetos estão relacionados porque eles fazem parte de um objetivo comum da empresa, por exemplo, um objetivo estratégico, ou cada um deles é parte de um todo maior. Nós demos como exemplo, por exemplo, imaginemos que uma cidade como Belo Horizonte tivesse um projeto que era a ampliação da sua rede viária até o aeroporto, como foi, por exemplo, em Belo Horizonte o caso da linha verde. Aí eu tivesse um outro projeto que é a expansão do aeroporto, um outro projeto que é o retrofit do Mineirão, um outro projeto que é criar uma estrutura técnica legal de investimentos que permite a expansão da rede hoteleira. Estamos falando de projetos que em si são distintos. Uma coisa é a construção, ou melhor, a ampliação do aeroporto, outra coisa é a construção do Mineirão, a retrofit do Mineirão, mas esses projetos estavam interligados. É um exemplo que eu estou dando, fictício, poderiam estar interligados, formando um programa com um objetivo específico comum, que era preparar a cidade para a Copa do Mundo, como aconteceu aí há alguns anos atrás, né? Então, quando eu tenho projetos que estão interligados dessa forma, têm um objetivo estratégico comum, eu tenho um programa. Isso não é trivial, ou melhor, não é uma classificação meramente acadêmica, porque justamente ao tratar os projetos como um programa, eu tenho a capacidade de, por exemplo, compartilhar recursos entre os distintos projetos. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tivesse uma equipe de assessoria de imprensa, ou uma equipe especializada em gerenciamento de riscos. Essas equipes elas poderiam estar prestando serviços para os vários projetos que compõem o programa da empresa, trocando informações entre eles, atividades que podem ser exercidas em comum, justamente porque elas têm um objetivo estratégico comum.
quando eu tenho um conjunto de projetos, que cada um é isolado do outro, ou um conjunto de programas que também estão agrupados para facilitar o seu gerenciamento e que tem que atender objetivos estratégicos específicos da empresa, a gente está falando então de um portfólio de projetos. Então o portfólio vai ter vários projetos que de alguma forma têm um objetivo estratégico, fazem parte dos negócios estratégicos da empresa, podem ter vários programas e eu posso ter projetos e programas, ou seja, qualquer combinação aí forma um portfólio de projetos. O exemplo que a gente deu, só para tornar a coisa mais didática, é o da gente ter, por exemplo, uma grande quantia de dinheiro que a gente quer aplicar em formas de investimento distintas. Então, eu teria um portfólio de investimentos. Vou pegar parte do meu dinheiro e aplicar em ações, na bolsa, vou pegar parte desse dinheiro e aplicar em startups, vou pegar parte desse dinheiro e colocar na Nasdaq, que no fundo vai acabar de alguma forma indo também para startups em algum sentido, mas enfim, vou pegar parte desse dinheiro e aplicar em fundos, vou aplicar parte do dinheiro numa empresa na qual eu acho interessante fazer um investimento, enfim, eu estou compondo um conjunto de projetos de investimento e que vão ter um objetivo estratégico, que é o que eu entendo que eu quero fazer com esse dinheiro. Pode ser que o meu objetivo estratégico seja, por exemplo, maximizar o meu lucro. Pode ser que o meu objetivo seja um objetivo não comercial. Eu quero impactar positivamente nas pessoas, então desenvolver projetos que tenham interesse social, que sejam capazes de gerar mais empregos, mais renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e assim por diante. Falando de uma maneira genérica, a meta do portfólio é maximizar o valor do portfólio. Seja ele um valor financeiro, porque é uma empresa com finalidade de lucro, que é receber, vamos dizer, retorno do investimento que faz, seja, por exemplo, uma organização não governamental que tem uma série de projetos de impacto social e ela quer, com o seu portfólio, maximizar os seus objetivos, que é causar o bem, vamos dizer assim, entre aspas, para um maior grupo de pessoas. Então, a minha meta é maximizar o valor do meu portfólio, o resultado que eu entendo como estratégico para o meu portfólio. E como é que eu vou fazer isso? Incluindo projetos e programas que atendam os objetivos da empresa, excluindo projetos e programas que não atendam os objetivos estratégicos da empresa. Por outro lado, o desenvolvimento de projetos comporta riscos. Eu não vou desenvolver agora o conceito de riscos, mas assim, eventos prováveis cujo resultado é um resultado incerto. E esse resultado incerto pode eventualmente ser negativo. Então, eu tenho que definir uma estratégia de desenvolvimento desse portfólio de forma que eu consiga equilibrar, de acordo com a minha estratégia, a maximização do valor com a redução dos meus riscos. Voltando ao exemplo anterior dos investimentos. Se eu fosse uma pessoa, uma empresa que tivesse um perfil de investimento de maior risco, vamos dizer, não me importasse eventualmente perder dinheiro num investimento ou outro, eu poderia fazer investimentos mais arriscados e que em contrapartida tenha uma probabilidade de dar um retorno maior. Se eu tenho um perfil mais conservador, eu vou possivelmente criar um portfólio de investimentos que são investimentos mais seguros que provavelmente têm menos retorno. Então faz parte do objetivo estratégico da empresa definir isso. Os critérios de gerenciamento do portfólio são sempre critérios estratégicos. Por exemplo, uma empresa, vamos dar um exemplo, salvo engano, eu estou correto, mas se tiver alguma imprecisão, ele vale como exemplo. Vou imaginar uma empresa como uma Vale. Alguns anos atrás, a Vale, pelas circunstâncias de mercado, decisão dos seus acionistas, resolveram fazer investimentos em várias áreas distintas do que aquela que era sempre tradicional dela, que era a exploração de minério de ferro. Então, fizeram investimentos em fosfato, fizeram investimentos em níquel, estudaram a possibilidade de participação em outros tipos de projetos, etc. Em função de várias circunstâncias e de decisões que a empresa tomou, houve uma revisão desse portfólio de projetos. De novo, se eu estou enganado, eu fico apenas como um exemplo. E a empresa resolveu concentrar os seus projetos naqueles que são mais focados no minério de ferro, que sempre foi uma atividade tradicional da empresa. Digo isso como um exemplo para mostrar que
critérios econômicos, critérios estratégicos, a própria vocação que uma empresa tem é o que vai definir os critérios de gerenciamento do portfólio dos projetos que essa empresa tem.